Olá, queridos, que a paz do Senhor Jesus ela esteja no lar de cada um de vocês. Como é que vocês estão? Tudo na bênção? Que Deus continue te abençoando, meu amado. É sempre um prazer, é sempre um privilégio poder aqui fazer a leitura, a exposição bíblica, sempre tentando, através do Espírito Santo, ser orientado, ensinado e poder fazer menção da palavra do nosso Senhor, tanto como orientação para mim, como orientação para você. Então, que Deus continue nos abençoando no nome de Jesus. Eu quero aqui, nós estamos dando continuidade à temática do mês, falando sobre obediência, e eu quero ler um texto de 1 de Samuel, capítulo 15, o versículo de número 22, como orientação de Deus para nós nesta manhã. 1 de Samuel, capítulo 15, verso 22, está escrito: Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o que obedecer é melhor do que o que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Olha só, isso aqui é a orientação de Deus, através da vida de Samuel, para o rei Saul. Para a gente entender melhor isso aqui, nós temos que voltar a alguns versículos, iniciar o capítulo de número 15, aonde Deus ele fala para Samuel orientar a Saul para que pelejasse contra os amalequitas. E era para acabar com tudo, não era para deixar nada, não era para sobrar animal, não era para sobreviver ninguém daquele povo amalequita. O texto nos diz que Deus se lembrou de como eles se opuseram a Israel na subida do Egito. Então Deus chama Samuel e dá uma ordem para Saul e a todo o povo, acabasse com aquele povo. Detalhe, eles não cumpriram com o que Deus havia ordenado, o que Deus havia falado, o que Deus havia direcionado. Perdoaram o rei, deixaram alguns animais e o que tinha na boca deles como desculpa é que nós iremos sacrificar ao Deus. Olha só, mas a ordem de Deus não era para que sacrificassem. A ordem de Deus não é para que perdoassem naquele cunho ali, naquela situação. A ordem era para cumprir o que Deus estava falando, mas eles acabaram perdoando o rei, acabaram de alguma forma trazendo os animais para sacrificar. Mas essa não foi a vontade de Deus. Deus chama Samuel, fala com Samuel a respeito de Saul, e Saul começa a dar as suas desculpas. Não, nós vamos sacrificar e tudo mais. Aí é o texto que nós lemos aqui. Aqui é o texto que nós lemos aqui. Que o Senhor tem mais prazer no que obedece do que o que sacrifica. A intenção deles era sacrificar os animais, mas Deus não estava preocupado com os sacrifícios. O que Deus estava preocupado é que eles apenas obedecessem aquilo que ele havia estabelecido, o que ele havia falado. A ordem de Deus foi uma e eles fizeram outra. Nós hoje também, nos nossos dias, tem muitas pessoas fazendo sacrifícios e outras coisas, e a pergunta que não cessa é, eles estão cumprindo com as ordens de Deus, cumprindo com os mandamentos de Deus? Alguns sacrifícios que nós vemos hoje, o que nos vem à mente, Jesus disse que era para fazer isso? Ou Jesus disse que era para obedecer? O que foi que o nosso Senhor, ele disse para que nós pudéssemos fazer como sistema de culto, de agrado a Deus, para que ele pudesse assim nos ajudar e nos abençoar? Qual foi a orientação de Deus para nós? Mas tem mais gente preocupada em sacrificar do que simplesmente obedecer o que Deus estabeleceu como regra e mandamento. Vai uma orientação para a tua vida: não deixe de meditar nas Escrituras Sagradas, não deixe de ler os mandamentos, preceitos e orientações de Deus para a tua vida através das Escrituras. Tem muita gente aí sacrificando, mas a pergunta é, eles estão obedecendo? Porque tudo que eu faço, ou tudo que você faz, como, entre aspas, sacrifícios, é para que eu venha ter uma estrutura, eu venha ter uma condição, eu venha poder estar preparado de forma melhor para os embates da vida e as questões que são de cunho espirituais. Mas ninguém, através de sacrifício, vai impressionar Deus. A minha condição, eu digo por mim, e aí eu falo por você também, por conta do que a Bíblia nos aponta, é de pecadores. E o único acesso que nós temos para com Deus é através do sacrifício de Jesus, e não do sacrifício de ninguém, e não da ação de ninguém. É glória para Jesus, foi Ele que fez, e através do seu amor para conosco, hoje nós temos acesso a Deus. Então, antes de você querer sacrificar, antes de você querer fazer algo que o próprio Deus não disse para fazer, obedeça os mandamentos que Ele estabeleceu para cada um de nós, através das Escrituras Sagradas. Não seja um desobediente, um descumpridor de leis, não obedeça.
Deus diz que ele tem mais prazer em me obedecer do que sacrificar. Então, se não for não der para sacrificar, não tem problema, meu amigo, minha amiga. Apenas obedeça a ordem de Deus, porque se Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar, então é melhor que a gente continue com a orientação de Deus para as nossas vidas. Não seja você um desobediente. Saul aqui foi um desobediente, infelizmente ele teve que colher os frutos daquilo que ele mesmo semeou para a vida dele. Olha, se você ainda não é inscrito no canal da Igreja Bereana, se inscreva aí, ative aí o sininho de notificações, nos ajude na pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Lembre-se, melhor é obedecer do que sacrificar. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.